E é engraçado que muita gente não gosta dos filmes do Adam Sandler, né? Porque, é muito boberol. E acho que já não é o primeiro filme que a gente analisa. Não é. A gente fez o do Clique também. Do Clique, é verdade. E aí a gente para e pensa assim, olha quanta coisa bacana tem no filme. E que tem esse cuidado mesmo, sabe? De trazer reflexões interessantes. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que eu gosto muito, que é o filme Juntos e Misturados, com um casal que todos vocês conhecem, que é o Adam Sandler e a Drew Barrymore. Aliás, as diferenças, Como Se Fosse a Primeira Vez, são ótimas no filme também, né? Eu acho que eu não lembrava que tinha essas referências. Você notou essas referências? Deixa aqui pra gente, nos comentários, se você percebeu. São 2 referências. Então vamos lá. O que a gente vai falar sobre isso, né? O ponto central do filme, apesar de ser uma comédia romântica, bem bobinha, né? Como boa parte dos filmes do Adam Sandler, tem um ponto importante que esse filme traz, que é a vivência do abandono de 2 formas diferentes. Sim. E o impacto que isso traz na vida das crianças, principalmente das crianças, mas também dos parceiros, né? Então a gente tem de um lado o pai dos filhos da Drew Barrymore, que é um cara vivo, mas que tá sempre muito ocupado, tá sempre marcando e furando e mentindo, e isso afeta muito o comportamento dos meninos, né? Principalmente do mais novo. E do outro lado, a gente tem a mãe das filhas do Adam Sandler, que faleceu de câncer. E aí a gente tem 3 meninas em faixas etárias diferentes, sentindo a ausência da mãe de formas muito diferentes, né? Sim. E especialmente a filha do meio, de uma forma que muita gente não consegue compreender, né? Que ela diz que a mãe tá sempre perto dela. E isso é um ponto importante que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pra começar, a gente tem a questão da criança interpretar como um abandono, né? Toda essa situações diferentes, porém interpretadas da mesma maneira. E no caso do pai dos meninos, de fato, ele tá abandonando. Ele finge que ele tá ali, mas ele não tá. Mesmo quando ele tá presente fisicamente, ele tá sempre no telefone, ele vai embora sem se despedir. Os meninos não precisam de quadro nem de lista. Eles sabem que podem contar comigo. Pai, me ajuda no dever de casa. Não vai dar, filho. Foi mal, eu tenho um compromisso. Pede à mamãe. Olha, eu não costumo me comportar assim não, hein? Então, ele não é uma presença constante. Então, é muito natural que as crianças se sintam abandonadas e tenham reações a isso. Então, o mais novo, ele tem dificuldade de regulação emocional. Então, quando ele tá jogando, ele não consegue rebater a bola. Ele fica explode. muito irritado, ele explode, ele bate, ele chuta, ele se joga no chão. Eu detesto esse jogo, detesto! Eu sou péssimo! Não! Essa não, aí vamos nós outra vez! Tadinho. E aí, a pessoa que tá olhando de fora vai falar assim, nossa, que menino birrento, que menino mimado. Quando, na verdade, a gente vê que, assim, ele não é mimado, ele não é nem um pouco, mas ele tem uma situação em que o pai dele não apareceu no jogo, que disse que ia aparecer. E o pai dele promete que vai ensinar ele a rebater e não ensina, então ele não sabe por causa disso também. E isso tudo dói. Eu não me lembro quantos anos ele tem, não sei se diz no filme. Ele deve ter o quê? Uns 9, 10. 9. É uma criança que ainda tá desenvolvendo as funções executivas, que ainda tá desenvolvendo habilidades da própria regulação emocional, né, que está dentro disso. Então, a gente... Se ela não tem esse suporte das figuras que são mais importantes naquele momento, e pelo contrário, tem uma figura que atrapalha esse desenvolvimento, pior ainda. Então, qualquer ganho que ele tenha, pode ser que ele volte um pouquinho atrás toda vez que o pai aparece. E o menino mais velho, ao mesmo tempo, ele não tem essas dificuldades, né? Mas ele tem um aspecto muito protetor com a mãe, então ninguém pode chegar perto da mãe. E ele vigia os e-mails dela e tal. Ao mesmo tempo que ele não tem com quem compartilhar aquelas primeiras questões da adolescência, né? Primeira apaixonite e tal. E ele desregula um pouco nessa história. Então, a mesma situação é vivenciada por eles de maneiras distintas. E as pessoas têm muita dificuldade de compreender isso. Que a reação das crianças e dos adultos também, mas especialmente aqui das crianças que têm menos condições de lidar, vamos dizer assim, né? Menos habilidades pra lidar, elas podem ser diferentes, né? Porque cada um tem um
jeito, né? Cada um foi submetido a outras situações também. E isso vai moldar. Cada um tem as suas habilidades e isso vai... Então esse sofrimento vai aparecer de outra forma. Como nesses dois irmãos que vivenciam o abandono do pai do mesmo jeito, né? De jeitos diferentes. E é legal ver como que a mãe nessa história, ela até tenta, né, como todas as mães que a gente vê por aí, né, tenta suprir essa ausência, tenta justificar pros meninos, né, tá sempre se esforçando pra acolher, pra ser uma mãe que tenta dar esse suporte duplo, que ela, né, dando sozinha. Então, tem uma cena em que ela encontra a revista do menino embaixo da cama, né, que tem uma mulher seminua e tudo mais, e ela rasga o negócio no momento ali também de descontrole. E sem que ele saiba disso, ela sai pra procurar uma revista igual, pra comprar, pra colocar no lugar. E é interessante como que ela tenta fazer isso, né, de acolher, de entender que tá cada um no seu momento, que ele pode não contar pra ela sobre isso, mas tá ali, né? Então ela tá sabendo mais ou menos o que tá acontecendo. Claro que no filme, pra ser engraçado, tem um teor um pouco... Eu não sei se é um exagero, né? Mas ele tem uma certa obsessão, uma quedinha, uma quedona pela babá, né? Então tudo dele gira em torno da babá. E aí ela fica meio constrangida, fica meio... Incomodada mesmo. Incomodada, exatamente. Que é natural, mas ela tenta agir de uma forma em que ele não se sinta constrangido, que ele não se sinta pior do que provavelmente ele já se sente com todo esse contexto. Então, esse comportamento dela é bastante interessante. E já vou pegar o gancho. Ela não faz isso só com os filhos dela. Ela faz isso com as meninas também. A Lauren... Outra hora a Lauren faz isso. Mas eu quero que ela me bote pra dormir hoje. E o papai disse não. 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 Eu quero a Lauren. É uma honra. Então, quando todos os comportamentos das meninas que são uma reação à perda da mãe, ela acolhe, ela aceita, ela entra na onda. E aí a gente vê como que quando elas são aceitas e elas sentem esse cuidado e essa conexão, vai tudo melhorando. Mas aí a gente vai explicar melhor quais são esses comportamentos. E aí, então, falando das meninas, né, que perderam a mãe. São 3 meninas, uma já bem adolescente, a outra ali naquele finalzinho de infância, adolescência, uma pequenininha. Parece, né, dar a entender que a filha do meio é a que sente mais falta, que é a que trabalha com esse recurso de ter a mãe do lado, né? Ela tá o tempo inteiro, o que a gente chamaria de amigo imaginário em outros contextos, ela faz com a mãe. E a parte muito legal do filme é que tanto o pai quanto a madrasta, a futura madrasta, né, respeitam essa situação. E é importante, sim. Eu sei que muita gente tem medo de lidar com isso, medo de respeitar e isso gerar, sei lá, nossa, mas ela vai inventar coisas. E às vezes não, gente. Às vezes é só um processo ali mesmo pra conseguir lidar com o luto, porque ela não se sente abandonada. Ela diz que a mãe tá aparecendo só pra ela. É claro que a pequenininha chega uma hora e fala assim, eu também queria que a mamãe aparecesse pra mim, né? Porque a pequenininha acredita na irmã. E isso faz ela se sentir também, poxa, por que não aparece pra mim? E aí o personagem do Adam Sandler fala uma coisa muito legal, né? Tipo, eu também queria que ela aparecesse pra mim, mas ela tá aqui com a gente, nas nossas lembranças, enfim. Que é uma forma muito saudável de conduzir o luto. Luto, acho que a gente já falou aqui sobre isso em algum vídeo, mas vou voltar a falar. É uma experiência difícil, é uma experiência que não tem uma linearidade, ou seja, você vai sentir cada vez menos, acabou. Isso vai ser processado de maneira diferente, principalmente quando tem datas festivas, isso vai ser mais doloroso, ou quando aquela figura, alguma situação que lembra aquela figura. Então, por exemplo, as meninas, o cuidado, o arrumar, né? Elas se vestem todas iguais ao pai. Então, essa coisa de que a mãe trazer uma ideia diferente, então ela sente estar em contato com outras pessoas que
que estão com a mãe ou que estão com o pai. Isso também pode ser muito doloroso, principalmente para uma criança que está em processo de luto. Então, é uma coisa bastante complexa, né? Que não é simples de resolver e não é porque é criança que a criança esquece. A gente vê muito isso acontecendo, os adultos acharem que a criança vai superar rápido o luto porque ela esquece, porque ela tem outras coisas para fazer, porque ela brinca. E quem dera, que maravilha seria se fosse tão fácil assim. Não é. De modo geral, as crianças vão lidar com essa dor por muito tempo, justamente porque a ausência da pessoa se faz de forma muito forte. E aí, toda vez que a ausência da pessoa se faz presente, a dor do luto aparece, né? E aí, como a Raquel estava falando, né? De fato, o acolhimento que ela traz é importante para essa menina. Então, ela fala, eu trouxe comida para sua mãe, a sua mãe está sentada aqui e tal. Até que tem aquela cena lindíssima que ela resolve cantar uma música. E, por coincidência, óbvio que era, né, por conta de filme, ela canta exatamente a música que a mãe cantava. Então, isso, de alguma forma, cria uma conexão entre a menina e ela, né? Esqueci o nome dela, pra variar. Também não lembro agora. Então, isso cria uma conexão entre elas e ela passa também a se sentir segura com outra pessoa, para além dessa imagem da mãe, enfim, desse sonho da mãe, vamos dizer assim. E é muito bacana, né? Porque a gente percebe o quanto a segurança modifica comportamento. Sim. As pessoas ficam muito preocupadas em fazer as crianças serem obedientes e elas esquecem de oferecer para as crianças segurança. Um cérebro que se sente seguro e protegido é um cérebro que consegue lidar muito melhor com a vida e, por consequência, é um cérebro que vai conseguir respeitar regras, um cérebro que vai conseguir lidar com a diversidade de uma maneira satisfatória. Mas a base para isso está relacionado com se sentir amado, seguro e protegido. Exatamente. E uma última coisa que acho que era pra ser a mensagem central do filme, mas talvez tenha ficado um pouco perdida no meio disso tudo que foi mais importante, a gente consegue ver como que, assim, a gente hoje em dia tem muitas famílias que de fato se misturam, né? Juntos e misturados. E não existe a ideia da substituição em momento nenhum no filme. Às vezes as pessoas têm essa coisa, agora vai ser sua nova mãe, vai ser... Não tem que ter essa obrigação de ser nova mãe. O lugar daquela pessoa é de madrasta. Ela é a nova integrante da família, mas ela não tem que ser minha nova mãe. Então tem uma conversa, acho que da filha do meio, com o Adam Sandler, que eles falam sobre isso. E aí tem alguma coisa que faz com que ele diga, a sua mãe dizia que o meu coração era muito grande. Então tem espaço para todo mundo. Ou seja, ele deixa claro que ele não vai esquecer da mãe delas, elas não vão esquecer da mãe delas. Eles estão apenas se abrindo para uma pessoa nova. Não tem essa noção do ela entra, sua mãe sai. Sim. Você não vai esquecer da sua mãe, a gente não vai deixar de falar da sua mãe. Tudo vai continuar como é dentro desse cenário, dentro dessa realidade da mãe. Mas a gente vai ter uma pessoa para agregar na nossa família, para agregar no nosso dia a dia. E então isso é importante quando a gente está falando de famílias novas se moldando. E é engraçado que muita gente não gosta dos filmes do Adam Sandler, né? Porque, é muito boberol. E acho que já não é o primeiro filme que a gente analisa. Não é. A gente fez o do Clique também. Do Clique, é verdade. E aí a gente para e pensa assim, olha quanta coisa bacana tem no filme. E que tem esse cuidado mesmo, sabe? De trazer reflexões interessantes que as pessoas deixam passar batida só porque, é o Adam Sandler. Não, gente. Dá uma segunda chance. Vai ver o filme com um olhar um pouquinho mais aberto para que você pode encontrar ali. E é engraçado. Esse, ele é gostosinho. O Vinícius não assiste filme nenhum comigo. Mas esse ele assistiu e no meio do filme ele ficava assim, ai que bobeira, ai que filme ruim. No final ele falou assim, eu gostei desse filme, muito legal. Então, dei uma chance. Fica a dica. Você deve ter visto. Mas se você não viu, vai lá e vai, tá bom? E de novo, aquilo de sempre. Compartilha com a gente aqui o que você achou. Manda esse vídeo pra alguém que gosta do Adam Sandler, que gosta da Drew Barrymore, alguma coisa nesse sentido. E curte o vídeo também, por favor. E ativa a notificação, que isso ajuda a gente a crescer o canal e divulgar essa mensagem que a gente quer trazer aqui, de olhar pra vida com uma visão menos simplista e mais entendendo as coisas, diminuindo a possibilidade de autocrítica, aumentando a capacidade de compaixão. Faz isso pra gente, por favor. E até semana que vem. Até!